Então eu queria começar questionando a maneira das pessoas pensarem, né? Quando eu falo pessoas, não estou falando de vocês não, mas como que a ciência explicou aí a evolução das espécies, né? Como que eles explicam, por exemplo, uma girafa, né? Então, a girafa foi um animal, teoricamente, que antes o antepassado da girafa, é, houve uma escassez de comida no nível da altura do pescoço da girafa, e a girafa começou a ter que comer a comidinha cada vez mais alta lá, né? E tentando comer o galinho cada vez mais alto, o pescoço da girafa foi se alongando, ela foi se desenvolvendo, se adaptando, né? Se adaptando ao contexto, né? Segundo a evolução das espécies. A de pescocinho pequeno não sobreviveu a essas circunstâncias. Exatamente. E aquelas que o pescoço cresceu sobreviveram e teríamos as girafas hoje, né? Então, assim, eu lembro uma vez que eu estava na Europa com o Alan, e a gente viu um bodinho que estava de pé, assim, com o pescoço esticado, querendo comer uma planta lá, e o Alan bateu uma foto até e brincou e colocou assim, e assim nascem as girafas, né? De brincadeira, né? E aquilo me trouxe um questionamento de pesquisar isso depois. Porque eu pensei, primeiro questionamento, se é assim que as girafas vêm na evolução, então quer dizer que se uma girafa esticou o pescoço ali e se desenvolveu, os filhotes vão nascer com um pescoço maior, né? Se a teoria da evolução diz que é assim, então o filhote deveria nascer com um pescocinho já maior, porque ele adquiriu as características do pai. Só que isso não acontece, gente, nas espécies. Isso é uma mentira. Se uma girafa ela se esforçou ali tentando se desenvolver, ela desenvolveu aquela musculatura, essa evolução no DNA, ela não existe. Ela não vira uma programação na girafa. O filhote de girafa que nasce vai nascer com o mesmo DNA anterior. Então, o que que acontece? É preciso ter uma mutação nos gametas. Então, de alguma forma, seria necessário uma mutação nos gametas. Então, e a evolução precisaria ser, nesse caso, progressiva. O que quer dizer? A girafa foi ficando com o pescoço mais longo, nasceu uma com o pescocinho mais longo, aí cresceu, aí o filhote nasceu mais longo, mais longo, mais longo e virou a girafa, né? Uhum. Se a gente traz isso para a espécie humana, então a gente teria os homens, né? Aquele Homo, por exemplo, Homo neandertal, outros homens, espécies de homens antes, né? Homo erectus e tudo. E aquilo ali seria uma evolução progressiva na espécie humana até chegarmos ao Homo sapiens. Só que também não é isso que acontece. Por quê? O que acontece é assim, se você pesquisar as espécies de homens que foram descobertas, várias viveram ao mesmo tempo. Você tem o Neandertal que conviveu com o Homo sapiens, e com mais duas outras espécies que eu vou citar, conviveram na mesma época. Então uma não deu origem à outra, assim, conviveram na mesma época. Não foi linear, né? Não foi linear, não foi progressivo. Então, a evolução do homem é assim. Quando você acha os esqueletos e acha tudo e faz a pesquisa, você descobre que assim, bum! Do nada surgiu uma espécie ali. Não tem a evolução que chegou naquilo, né? Assim, bum! Surgiu, apareceu ali. Ninguém sabe como surgiu uma população daquilo ali naquele lugar. Viveu durante um tempo e bum! Desapareceu. Depois, bum! De novo apareceu um homem em outro lugar. Não existe o processo evolutivo. É uma evolução de saltos gigantescos não progressivos. O que não tem nada a ver com a evolução natural de uma espécie. Né? Então, são pontos que valem a pena a gente deixar bem claros para as pessoas. O que esse povo sai falando de manipulação genética numa live? Tá vindo de onde? Tá vindo das explicações que eu vou dar agora. Isso nos dá duas possibilidades. Peraí, se uma espécie para se desenvolver, não adianta elas, por exemplo, o Otávio fez muita musculação durante a vida, ficou musculoso. Né? Se a mulher dele fez isso também, eles tiveram um filho, o bebê vai nascer com propensão a ser musculosinho? Não, gente. Ele vai pegar a genética que o pai tinha antes da musculação e da mãe para musculação, que é a genética original das células. Sim. Né? Então, o que faz o que é um agente de mutação?
Vamos para a possibilidade que é mais aceita pela ciência tradicional hoje, primeiro, que são os vírus. Os vírus são considerados os maiores agentes de alteração do DNA. Porque eles vão ali na célula, tentam colocar ali a genética deles para se multiplicar. E dentro dessa ideia de colocar a genética para se multiplicar, pode acabar gerando micromutações na genética daquele indivíduo. Porque se ele faz isso nas células de gametas, ele provoca microalterações nos gametas que, quando geram filhotes ou filhos, vêm já com essas mutações. Aí você tem uma mutação que vai adiante. Uhum. Então, uma primeira explicação natural que a ciência hoje aceita para micromutações seriam vírus. Eles explicam isso através de vírus. Ou seja, o que nos faz pensar que quando colocam certas coisas no nosso corpo, que são capazes de mexer com mRNA, por exemplo, são coisas que podem provocar micromutações que, ainda que não afetasse a geração que recebeu, vão afetar todas as gerações posteriores. E mesmo que não seja perceptível aos olhos, elas estão acontecendo ali. Estão acontecendo num nível genético. Então, a primeira coisa. Então, se a gente partisse do princípio de que seriam os vírus que estariam fazendo essas micromutações, a gente esbarra num outro porém, que é as micromutações são muito lentas quando elas acontecem, então não bate com a espécie humana que, por exemplo, boom, apareceu, boom, desapareceu, boom, apareceu mais evoluída em outro lugar. Não tem lógica nenhuma isso através de micromutações. Existe um outro grande problema, que a maioria das micromutações, quando elas acontecem, elas são letais. Quer dizer que elas alteram o indivíduo não para que ele se desenvolva mais, mas ele vem mais limitado ou com algum problema que ele não consegue se desenvolver. Então é mais um problema genético que é criado quando existe uma micromutação, né, de vírus, por exemplo. Você cria muito mais um problema genético do que um programa evolutivo. Uhum. Então, importante também é a gente entender isso. Gente, e o vírus, ele não vem no seu corpo para te matar. Vamos entender isso também, que é muito importante. O vírus, ele nunca vai entrar no seu corpo para te matar. Por quê? Gente, porque se ele te matar, ele morre. Simples assim. Ele precisa de você para se reproduzir. Então ele precisa que você se mantenha vivo. O negócio é que você não aguenta, às vezes, o processo. Mas o objetivo dele não é te destruir. O objetivo dele é apenas replicar o código dele e se multiplicar. Se ele te destruir, ele destrói o ambiente em que é necessário para ele. Então, dentro dessas pesquisas genéticas, né, do que a gente já viu, os geneticistas encontraram um gene que eles chamam de turbo MIR 941. E eles perceberam que esse gene ele é extremamente útil. Porque esse gene é o que gerou a programação no homem na sinalização dos neurotransmissores. Quando esse gene foi ativado, o que acontece? Dá um salto na capacidade mental daquela espécie. Opa, repete o nome do gene, por favor, Otávio. Léo, pode colocar aí, por favor, no chat, que aí as pessoas podem pesquisar depois da live mais. MI minúsculo, R maiúsculo, tracinho 941. Ele é chamado aí, também... Léo? Repete, por favor, mais uma vez, Otávio. MIR 941. Alguns chamam de microRNA MIR 941. Ok. Primeiro que ele é específico só ao homem, ele não aparece no macaco. Uhum. E é um detalhe, toda vez que ele é ativado, a espécie humana que teve ativação dele tem um processo de sinalização de neurotransmissores que aumenta muito a sua capacidade e dá um salto quântico de capacidade mental. Agora que é interessante. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Por que quando eu falei quando ele é ativado? Então, gente, vocês devem se lembrar que muita gente que já estudou DNA, existe o DNA que codifica,
né? Ele vai te gerar uma codificação, né, para estruturar as suas moléculas, suas células, seu organismo, de acordo com aquela codificação, que vai gerar a cor dos seus olhos, toda a programação do seu corpo está na parte do DNA que codifica, o DNA codificador. Né? Eu não sei em português se a palavra que usa é codificador, porque essa pesquisa na época que eu fiz em francês, eles falam DNA codifiant. Então, assim, é o DNA codificador. Existe a parte que não gera códigos, não codifica, o DNA que não codifica. É o que antigamente as pessoas chamavam de DNA lixo. Né? Hoje eles famoso DNA. Não ousam mais chamar essa parte de DNA lixo. Mas a gente estudou assim na escola, né? Era o DNA lixo. Só que o DNA lixo hoje é chamado de DNA que não codifica, não codificador. Então, quer dizer, ele não gera os códigos para estruturar o corpo. Mas olha que coisa interessante. Percebe que se na espécie humana, esse gene, esse microRNA MR941 foi excepcional para o desenvolvimento de capacidade mental do homem. Só que onde que ele se encontra? Na parte não codificadora. Claro. Mas ele está na parte não codificadora, ao mesmo tempo que é constatado na genética que ele impactou o desenvolvimento do ser humano. Quando ativado. Quando ativado. É porque eu estou fixada nessa expressão quando ativado. Então, o que acontece? Esse gene já foi um dia da parte do DNA que codifica. Algo ativou, fez a espécie dar um salto, e quando ela foi dando o salto de capacidade mental, opa, tá bom agora, vamos desligar o relé e jogar para a parte de baixo de novo. Uhum. Provavelmente pelo mesmo algo que o ativou um dia, esse algo o colocou no DNA lixo de novo. E isso explica as espécies humanas que surgem, dão um salto, somem, depois já surge de novo, mais evoluída, desaparece, surge de novo, algo. Agora, então a gente tem duas hipóteses. Primeira hipótese, o vírus com micromutações, genial aí, conseguiu fazer esse processo, apesar de que a ciência mostra que o vírus seria um processo muito longo, que não bate com o processo humano, que foram saltos rápidos de evolução. E além disso, teria muitas anomalias e letais aí, o que pode até ter tido, né? Porque se morreram ali a gente não sabe, mas das espécies que foram encontradas conseguiram ter aí um tempo de vida, uma população que cresceu. Então, fica a outra hipótese. Alguém fez manipulação genética. Por quê? Se a gente sabe que existe a engenharia genética hoje, como é que a gente lê nos textos sumérios e egípcios também falando disso? Então, a gente achava que era absurdo, mas então, de alguma maneira, isso já existiu antes. Ou até mesmo em achados ainda mais antigos, né? De codificações de como criar o ser humano, né? Logo nas origens, e aí a gente pode remeter à Terra Tanabá, né? Exatamente, né? A codificação do ser humano, a receita do ser humano. Então isso explica também por que o ser humano surgiu e desapareceu. Até o próprio Homo sapiens. Eu vou falar de dois processos que aconteceram diferentes só com o Homo sapiens aqui. Depois, um que foi de desaparecimento total e reaparecimento. Então, peraí, sumiu e voltou. O que aconteceu? Tipo assim, você fez um bolo, comeu, ele sumiu, depois você assou outro bolinho, mais uma fornada, tempos depois e soltou. Então, tipo, alguma coisa aconteceu. Né? A gente tem que entender esse processo. Então, a primeira pergunta que a gente faz é quem implantou o gene e ligou? Quem determinou dentro de quais medidas a gente tinha que evoluir? Quem foi que fez isso? E quem que desligou e jogou ele no DNA lixo? E com qual objetivo, né? Na pergunta 1, 2 e 3 que você fez. Com qual objetivo? Então, a gente já tem esses questionamentos que eu acho que são interessantes, né? Antes da gente abordar, né, a história.